Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Érica de Biologia. Bem-vindos e bem-vindas a mais essa videoaula em que quero falar com vocês sobre mais uma teoria que tenta explicar a origem dos seres vivos em nosso planeta. Essa teoria é conhecida como evolução química. Ela foi formulada por dois cientistas, Opara e Haldane, embora eles tenham chegado a mais ou menos as mesmas conclusões, eles fizeram eles formularam essa hipótese de forma independente, tá certo? Bom, esta teoria ela é a mais cobrada nas provas de vestibulares, é a teoria mais aceita pela ciência, tá? E essa teoria, ela, além de explicar como os seres vivos eles teriam surgido, ela conta uma historinha que vai desde as características da Terra primitiva. Então, ela é um pouquinho mais detalhada, por isso que eu estou fazendo essa videoaula para explicar só sobre a evolução química. A primeira videoaula que eu postei, ela trazia as outras teorias com relação à origem da vida, tudo bem? Então, essa videoaula é para eu explicar para vocês a evolução química formulada por Opara e Haldane, que tenta explicar a origem dos seres vivos em nosso planeta. E esta origem, de acordo com a evolução química, ela teria surgido por evolução química. Os seres vivos, para esses cientistas, eles teriam surgido da matéria inanimada. Ou seja, lembram da abiogênese, que a matéria inanimada, ela teria o princípio, a força vital para formar os seres vivos? A abiogênese, ela teria que ter surgido pelo menos uma vez, porque já que um ser vivo surge de outro pré-existente, o primeiro ser vivo, ele surgiu a partir da matéria inanimada. Só que eles explicariam como esta matéria inanimada, ela teria evoluído para dar origem aos primeiros seres vivos, tá? É como ocorreu essa evolução química que essa teoria de Opari e Haldane ela explicam a origem dos seres vivos. Então, o que seria essa biogênese química ou essa evolução química para dar origem aos seres vivos? Que os seres vivos teriam surgido da matéria inanimada, com associações entre moléculas, entre compostos inorgânicos. Esses compostos, eles formariam, se recombinariam e formariam substâncias mais complexas, né, até chegar aos compostos orgânicos, que nós vamos estudar em bioquímica. E esses compostos acabaram se organizando de modo a formar os primeiros seres vivos, os primeiros organismos, tá? Essa hipótese formulada por Opara e Haldane na década de 20, ela se baseia nas características da Terra primitiva, as moléculas inorgânicas presentes nessa atmosfera primitiva, nessa Terra primitiva, e as condições que permitiram com que esses compostos inorgânicos formassem os compostos orgânicos que formaram os primeiros seres vivos. Tudo bem? Então, para a gente entender essa evolução química, eu queria falar para vocês sobre essas características da Terra primitiva. Como seria essa Terra primitiva de acordo com Oparin, né? Bom, para esses cientistas, a Terra, o que seria a Terra primitiva? A Terra no início da sua formação, o planeta no início da sua formação. Então, sabe-se que o planeta Terra ele se formou há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, né? E que os primeiros seres vivos, eles teriam surgido há 3,5 bilhões de anos. Então, a Terra ficou aproximadamente 1 bilhão de anos sem ter ser vivo habitando nela, tá? E esse tempo de 1 bilhão de anos aproximadamente foi o tempo necessário para a origem desses primeiros seres vivos. Então, como seria essa Terra primitiva? Ela seria muito quente, então ela estava a formação inicial da superfície do planeta, então tem essa atividade vulcânica, você tinha rocha no estado líquido, grande quantidade de magma aí nessa superfície, então ela era muito, muito quente, tá? Bom, e durante
longo período, a Terra foi passando por um processo de resfriamento. Então, estima-se que há aproximadamente 3,9 bilhões de anos, a Terra passa por um processo de resfriamento. E o que esse processo permite? Permite a solidificação de rochas, então você começa a ter rocha firme, rocha sólida, se formando na superfície do planeta, tudo bem? Existia água na forma de vapor, tá? Então, e essa água com o resfriamento, ela começa a se condensar, começa a se acumular na superfície da Terra, formando o que seriam os primeiros mares, os primeiros oceanos, né, os oceanos primitivos, só que ainda muito quente a Terra, tá? E ainda você tinha grande atividade vulcânica, ainda eram intensas as atividades vulcânicas, elas liberavam grande quantidade de gases e partículas na atmosfera e começa a se formar uma atmosfera primitiva, que não tinha a mesma composição de gases que tinha hoje. Para Oparin e Haldane, a atmosfera primitiva ela seria composta dos gases metano, amônia, gás hidrogênio e vapor d'água. Saber a composição dessa atmosfera primitiva é importante. Isso aqui já foi cobrado em vários vestibulares, tá certo? E que se você observar essa composição da atmosfera primitiva, eu quero que você guarde isso, que na atmosfera primitiva não tinha oxigênio, tá? Nessa atmosfera primitiva, tá certo? Isso é importante para você entender essas radiações intensas aqui, tá? Bom, com relação aos gases que formam a atmosfera primitiva, eu quero que você preste atenção para alguns elementos químicos presentes nesses gases. Por exemplo, o gás metano contém carbono e hidrogênio, o gás amônia contém nitrogênio, tá certo? E aí eu quero lembrar a vocês, nós já começamos a estudar em sala, quando estávamos na aula presencial, estudamos bioquímica, né? E aí estudamos que as células dos seres vivos são formados por compostos inorgânicos, que seriam água, sais minerais, e compostos orgânicos. Quem seriam esses compostos orgânicos? São as proteínas, são os carboidratos, são os lipídios, os ácidos nucleicos. Essas moléculas, esses compostos orgânicos, eles são formados por ligações entre átomos de carbono e hidrogênio, tá certo? Então, aminoácidos vão formar proteínas, tá certo? E são moléculas formadas a partir de carbono com hidrogênio. Um outro composto muito importante presente nesses gases é o nitrogênio. Nós vamos estudar os ácidos nucleicos e vamos ver que eles são formados por nucleotídeos e que no nucleotídeo tem as bases nitrogenadas, né? E essas bases nitrogenadas vão formar a estrutura do DNA e do RNA. Então, os compostos orgânicos são formados principalmente por elementos químicos encontrados aqui, ó, nesses gases que formam a atmosfera primitiva. Estudamos características dos seres vivos e lá nas características dos seres vivos, vimos que os seres vivos possuem organização química e os principais elementos químicos que compõem os seres vivos são chomps, lembram deles? Carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo, e com isso, olha só, nitrogênio, e com isso você consegue perceber alguns desses elementos químicos presentes nos gases dessa atmosfera primitiva, tá? Bom, então, atividades vulcânicas intensas, né? Isso, a Terra começa o processo de resfriamento, a água começa a se acumular, formando alguns oceanos primitivos, que eram quentes e rasos, né? E essa água, ela passava por um processo de condensação e de evaporação muito rápido. Então, você tinha ciclo de chuvas constantes, chuvas intensas. Essas chuvas geravam descargas elétricas intensas, tudo bem? Essas descargas elétricas, elas são importantes porque elas vão ser a fonte de energia que vão permitir essa associação entre essas moléculas inorgânicas para se recombinarem formando moléculas orgânicas. Os oceanos primitivos, acreditam-se que eles eram quentes e rasos, tudo bem? Bom, e além de tudo que a gente tem aqui, sabe-se que não existia a camada de ozônio
formando a atmosfera primitiva. A camada de ozônio não estava presente na atmosfera primitiva porque eu não tinha gás oxigênio. E o gás oxigênio é que vai formar o ozônio, que é o O3, tá certo? Então não tinha camada de ozônio. Qual é a importância disso? É saber que a camada de ozônio, o que ela é? Ela é um escudo que protege o nosso planeta da radiação intensa dos raios ultravioletas do Sol, tá certo? Então, ela é um escudo protetor dessa radiação. Como não tinha esse escudo protetor, a radiação solar chegava livremente na superfície do nosso planeta, tá? Então, essa fonte de energia vinda das descargas elétricas e dessas radiações livres e intensas foi a energia que permitiu com que essas moléculas inorgânicas aqui presentes nessa atmosfera primitiva, elas se recombinassem, essas ligações aqui fossem desfeitas e elas fossem refeitas com outros componentes, eles se recombinassem, formando moléculas maiores e mais complexas, que seriam as primeiras moléculas orgânicas. Quem seriam essas primeiras moléculas orgânicas? Aminoácidos, ácidos graxos, tudo bem? Monossacarídeos, que são as estruturas que vão formar as moléculas orgânicas complexas, que formam os seres vivos, que são proteínas, que são ácidos nucleicos, que são carboidratos, que são lipídios, tá certo? Bom, essa energia permitiu a formação dessas primeiras moléculas orgânicas e elas se acumularam nos oceanos primitivos, né? A gente sabe que é necessário a presença de água para a formação da vida. E como a Terra passa por esse processo de resfriamento que permite o acúmulo de água, formando esses oceanos primitivos, essas primeiras moléculas orgânicas se acumularam nesses oceanos primitivos que eram quentes, formando essa sopa nutritiva ou esse caldo primordial. Nos oceanos primitivos, essas moléculas orgânicas, elas começaram a se agrupar, formando o que foi chamado por esses cientistas de coacervados, tá? Após muitos anos, esses coacervados, eles se desenvolveram, passaram a adquirir determinadas características e eles passaram a formar esses primeiros seres vivos, tudo bem? Bom, o que eu quero que você grave? Que coacervado não é o primeiro ser vivo. Coacervado é um conjunto de moléculas orgânicas reunidas em grupos envoltos por moléculas de água, que eu já vou mostrar para vocês, tá certo? Mas que esses coacervados, em algum momento da história evolutiva, eles passaram a adquirir características e, com isso, passaram a formar esses primeiros seres vivos. Tudo bem? Bom, para você entender essa história que eu te contei aqui agora, eu formei esse esqueminha aqui para tentar facilitar a sua compreensão com relação a essa teoria proposta por Oparin e Haldane. Tudo bem? Bom, então eles se baseiam nas características da Terra primitiva. Então, o que é importante vocês saberem? A composição da atmosfera primitiva. Quais são os principais gases, de acordo com esses cientistas, estavam presentes nessa atmosfera primitiva, que é o gás metano, a amônio, o gás hidrogênio e vapor d'água. Tudo bem? Bom, esses gases da atmosfera primitiva, eles eram formados a partir dessa atividade vulcânica. Ela expelia essa grande quantidade de vapor, de gases, tá? Que se acumularam formando essa atmosfera primitiva. Bom, essas moléculas inorgânicas, né, elas vão se recombinar formando as moléculas orgânicas, moléculas maiores, moléculas mais complexas. Tá? Então, essas moléculas se quebraram, então essas ligações de carbono com hidrogênio foram desfeitas, elas se uniram, formando as moléculas orgânicas maiores e mais complexas. Só que para essa reação química acontecer, ela precisa de energia para que ela ocorra. Tá? E qual foi a principal energia ou as principais fontes de energia que fizeram com que essas reações químicas acontecessem, fazendo com que esses compostos inorgânicos formassem as moléculas orgânicas? Foi a intensa radiação ultravioleta, tá? Porque não havia camada de ozônio e as violentas descargas elétricas.
essa energia é que permitiu com que essa reação química acontecesse. E aí forma as moléculas, primeiras moléculas orgânicas, que foram aminoácidos, nucleotídeos, ácidos graxos e monossacarídeos. Vamos estudar bioquímica, é o nosso primeiro conteúdo. E aí a gente vai estudar a estrutura dessas moléculas orgânicas e você vai ver quais são os elementos químicos que fazem parte dessas moléculas, tudo bem? Essas moléculas orgânicas, elas se acumulam nos oceanos primitivos, que eram quentes e rasos, que formavam aquela sopa nutricional, tá bom? E esse ambiente nos oceanos primitivos fez com que essas moléculas orgânicas elas se agrupassem. Em algum momento, essas moléculas agrupadas, elas ficaram isoladas do ambiente externo. E de que forma elas se isolaram? Se isolaram por moléculas de água. Então, moléculas de água foram agrupando, isolando um grupo de moléculas orgânicas. Qual é a vantagem desse agrupamento? É que pela primeira vez você tem a formação de um meio interno separado de um meio externo. O que acontece nesse meio interno é diferente do que acontece aqui fora. Então, aqui nesse meio acontecem reações químicas únicas, reações químicas próprias nesse meio aqui. Tá certo? Essas reações químicas, elas acontecem de uma forma mais controlada, tá certo? A quantidade de soluto presente aqui, ela é diferente do que tem lá fora. Então, o que foi isolado aqui começou a fazer reações químicas únicas. Em algum momento da história evolutiva, essas reações químicas aqui permitiram com que esse composto aqui adquirisse metabolismo e reprodução. Metabolismo são mecanismos de produção de energia. Ele se tornou autossuficiente na produção de energia. Ele usou uma fonte orgânica como combustível e conseguiu converter isso em energia, tá? E ainda adquiriu uma outra característica que é a capacidade de reprodução. Em algum momento aqui, ó, essas moléculas orgânicas, elas foram capazes de produzir cópias de si mesmas, tá? E aí, com isso, passaram a adquirir a capacidade de reprodução, tá? Esse aglomerado de moléculas orgânicas separados por moléculas de água é o que eu chamo, é o que foi chamado pelos cientistas de coacervados ou coacervatos. Tá? Aqui eu ainda não tenho o metabolismo e a reprodução. Então, aqui é um aglomerado de moléculas orgânicas envoltos por moléculas de água. Aqui eu tenho os coacervados. Importante você entender que os coacervados não são considerados os primeiros seres vivos. Eles ainda não têm as características dos seres vivos. Tudo bem? Bom, então, eles só passam a ser considerados seres vivos a partir do momento em que passam a adquirir essa capacidade, tá? Capacidade de reprodução, de fazer cópias de si mesmo, tudo bem? E conseguem produzir energia, ou seja, conseguem adquirir metabolismo, tudo bem? Então, essas reações químicas permitiram a produção de energia. Aí eu tenho a formação, o surgimento dos primeiros seres vivos, que, claro, seriam muito simples, seriam unicelulares, seriam procariontes, tudo bem? Vamos estudar citologia e vamos estudar as características dessas células, tudo bem? Então, aqui de uma forma muito resumida, seria como Opara e Haldane explicaram essa evolução química para o surgimento dos primeiros seres vivos, tá certo? Bom, existe um experimento que foi muito importante na ciência para ajudar a entender esta evolução química para a formação dos primeiros seres vivos, que foi o experimento formulado por Miller. Tá? Miller, o que ele fez? Ele, a partir da hipótese proposta por Oparin, ele fez em laboratório, ele replicou as características da Terra primitiva explicadas na hipótese de Oparin. Tudo bem? Então, ele conseguiu
simular essa atmosfera primitiva, mantendo esses gases citados pelos cientistas, tudo bem? Forneceu essa energia que teria provocado a reação química e analisou o que ele conseguiu produzir a partir desse experimento. Então, ele simulou o experimento, as hipóteses propostas por Opari e Haldane, tudo bem? Bom, então ele no laboratório montou essa vidraria aqui. Então, aqui, se você observar, eu tenho esses dois balões, tá certo? Que estão conectados por esse sistema de tubos fechado, tudo bem? Nesse balão aqui, ele simulou o que seriam esses primeiros oceanos, esses oceanos primitivos, tá? Lembrem-se que eles eram muito quentes, então por isso que ele aqueceu, então por isso que você tem aí uma fonte de calor, tá? Começa a analisar comigo aqui embaixo, tudo bem? Então, ao aquecer, ele provoca a evaporação dessa água, que esse vapor vai circular nesses tubos, tá? No outro balão, ele teria os gases que simulariam a atmosfera primitiva. Então, nesse balão aqui tem vapor d'água, gás metano, amônia, hidrogênio, tá certo? E esses eletrodos forneceriam a energia, tá? Que provocaria essa reação química, que é a energia dos relâmpagos, que é explicada por Opari e Haldane, tudo bem? Bom, essa região aqui do tubo, após o balão, ela é uma região que contém um condensador que vai resfriar essa área do tubo, com a intenção de fazer com que esses gases se condensem, passem para o estado líquido, tá certo? E esse líquido, ele vai ser recolhido, vai ficar retido nessa parte do sistema que é em forma de U, ó, tá? Bom, com esse experimento, o que acontece? Então, a água evapora, ela segue o tubo e o vapor d'água também ocupa esse balão onde estão os gases da atmosfera primitiva. Os eletrodos, eles vão provocar a faísca elétrica, a descarga elétrica, que imitariam os relâmpagos. Com isso, ele simula como seriam as condições da Terra primitiva. E aí ele vai observar o que começa a se acumular nessa água líquida que se forma ali no tubo em U. O que Miller conseguiu observar nessa água que se formou no tubo em U? Ele formou a presença de aminoácidos. Então, ele conseguiu coletar, após a reação química, ele coletou aminoácidos. Então, ele verificou que esses elementos químicos inorgânicos, eles reagem formando compostos orgânicos. E com isso, ele formou aminoácidos. Tudo bem? O que eu quero que você tome cuidado? Que com esse experimento, Miller não provou, não formou coacervados, Miller não provou a existência, a formação, a origem dos primeiros seres vivos. Miller simplesmente mostrou que as condições propostas pelos cientistas permite a formação dos aminoácidos. A reação química que faz com que esses elementos inorgânicos formem compostos orgânicos, ela aconteceu. Ele conseguiu mostrar isso. Só para aí o experimento, mas é um passo muito importante no entendimento desta evolução química para a formação dos primeiros seres vivos. Tudo bem? Hoje, com conhecimento científico, tal experimento de Miller foi realizado em 1953. Os cientistas sabem que provavelmente a atmosfera da Terra primitiva, ela não seria basicamente não teria a mesma composição propostas por Opari e Haldane, né? Que acredita-se que na Terra primitiva, na atmosfera primitiva, não teria amônia nem metano. Tudo bem? E que ela seria mais próxima do que é a atmosfera hoje. Mas, de qualquer forma, foi um passo muito importante para esse entendimento aí dessa evolução química para a formação dos primeiros seres vivos. Tudo bem? Bom, eu quero lembrar vocês que, de acordo com a teoria, os coacervados, eles
passam a ser considerados primeiros seres vivos quando adquirem a capacidade de metabolismo e reprodução, tá? Então, como é que surgiu essa característica? Esses organismos conseguiram chegar primeiro? Eles primeiro adquiriram a capacidade de reprodução ou primeiro começar a atingir o metabolismo, né? Então, tem hipóteses que explicam que, primeiro, a vida surge a partir do momento em que as moléculas orgânicas foram capazes de produzir cópias de si mesmos, né? A partir do momento em que houve a formação dos ácidos nucleicos, né? E acredita-se que o RNA tenha sido a primeira molécula orgânica formada, né? E existe a hipótese que explica que primeiro ocorreu o metabolismo, né? Então, primeiro, os seres vivos teriam adquirido a capacidade de produção de energia. Bom, com relação à hipótese do metabolismo, a evolução do metabolismo, a partir do momento, qual é a primeira característica, qual é a primeira reação química metabólica que surge? Existem duas hipóteses, que é a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. E aí eu quero que vocês conheçam essas duas hipóteses, tá? Mas a gente ainda não estudou metabolismo. Metabolismo, fermentação, fotossíntese, respiração, quimiossíntese, nós só vamos estudar mais para frente. Mas eu quero que você conheça, pelo menos de acordo com essas teorias, quais são as reações metabólicas que surgem primeiro. Tudo bem? Então, a primeira hipótese que nós vamos estudar é a hipótese heterotrófica. Então, lembrem-se, o que são heterótrofos? São organismos que não são capazes de produzir seu próprio alimento. São organismos que precisam obter o alimento, compostos orgânicos, a partir de outros seres vivos, tá? Então, heterótrofo quer dizer o quê? Que os primeiros seres vivos não eram capazes de produzir as moléculas orgânicas que eles iam usar para a produção de energia. Então, eles precisariam obter essa matéria orgânica a partir do ambiente em que estavam, sabe? Esses compostos orgânicos presentes nesse oceano primitivo, nessa sopa primitiva, né? Então, eles faziam, para transformar esse composto orgânico em energia, eles faziam um processo chamado de fermentação. Tá? A fermentação, ela quebra a glicose, vai produzir álcool, então aqui é uma fermentação alcoólica, vai produzir álcool, dióxido de carbono, que é o CO2, e vai produzir a energia que ele vai utilizar para realizar suas funções. Então, esses primeiros organismos, eles fariam fermentação. Tudo bem? A gente vai estudar fermentação mais para frente, tá? Só que conforme ia evoluindo a vida, você ia tendo surgimento de novos seres vivos, a disponibilidade desse alimento ela foi reduzindo e isso aumentou a competição. Uma outra coisa que foi aumentando foi o acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera. Por quê? Porque a fermentação ela produz dióxido de carbono e esse dióxido de carbono ele começou a se acumular na atmosfera. Tá, então com o aumento da disponibilidade de dióxido de carbono e a competição em busca de alimento, de compostos orgânicos, uma nova característica que surge por acaso, tá? Uma reação química que surge se tornou uma característica favorável, que é o quê? É usar esse dióxido de carbono, tá? Ao invés de se alimentar dos compostos orgânicos presentes no ambiente, essa reação química permite? Se utilizar do dióxido de carbono que está em abundância na atmosfera e transformar esse dióxido de carbono em composto orgânico, em alimento. Que função metabólica é essa? Que reação metabólica é essa? É a fotossíntese. Né? Então, depois da fermentação, surge a fotossíntese, que ela vai fazer o quê? Vai usar justamente o dióxido de carbono e a água, que são elementos abundantes no ambiente, e vão transformar em glicose, que é o composto orgânico, e vão também formar o oxigênio. Tudo bem?
Com a fotossíntese, um outro elemento químico, um outro gás, se torna abundante na atmosfera, que é o oxigênio. Então, a fotossíntese passou a produzir o gás oxigênio, que começou a se acumular na atmosfera. E aí surge uma outra reação, que é a respiração. A respiração, o que ela faz? Ela pega esse composto orgânico, ela oxida, reage com o oxigênio, e esta reação química vai formar a energia que esses organismos precisam para realizar as suas funções. Só que além de produzir a energia, vai produzir o dióxido de carbono, que é o CO2, que continua sendo usado pelos seres fotossintetizantes, e água. Tudo bem? Então, a respiração, ela surge depois. Lembre-se que os organismos que não utilizam o oxigênio fazem uma respiração anaeróbica. E os seres vivos que usam o oxigênio, eles são seres vivos aeróbicos. Então, os primeiros seres vivos seriam anaeróbicos, porque não eram capazes de usar o oxigênio que não estava presente na atmosfera primitiva. Tá certo? E o oxigênio, ele só passa a fazer parte da composição da atmosfera primitiva após a fotossíntese. Só que para fazer fotossíntese, os seres vivos precisam usar a energia luminosa. É a energia luminosa que vai permitir que o dióxido de carbono e a água formem a glicose e o oxigênio, que a reação química aconteça. Tá certo? Portanto, esses seres vivos, eles precisariam ter surgido na superfície, mais próximo à superfície do planeta, na parte mais rasa dos oceanos primitivos, tudo bem? Bom, em cima disso aí vem uma segunda hipótese, que seria a hipótese autotrófica. Na verdade, esses primeiros seres vivos teriam sido autótrofos, ou seja, eles eram capazes de produzir os próprios compostos orgânicos, o seu próprio alimento. Tudo bem? Por quê? Porque não teria alimento disponível suficiente nesse início da formação dos primeiros seres vivos para que os primeiros seres vivos fossem heterótrofos. Outra coisa, para os seres vivos serem heterótrofos, a hipótese heterotrófica acredita que os primeiros seres vivos teriam surgido na parte mais próxima à superfície do planeta, que era um ambiente muito instável, era um ambiente muito agressivo, era um ambiente onde você tinha muitas chuvas de meteoros, atividades vulcânicas, onde você tinha tempestades constantes que reviravam essa superfície dos mares primitivos, e esse não seria um ambiente propício à origem dos primeiros seres vivos. E que, na verdade, esses primeiros seres vivos deveriam ter surgido nas profundezas do oceano, que é o ambiente mais estável para a origem desses seres vivos. Tá? Só que nessa profundeza dos oceanos, os seres vivos não poderiam ser autótrofos e fazer fotossíntese, porque a fotossíntese ela precisa da energia luminosa. Então, esses primeiros seres seriam quimiosintetizantes. Pessoal, quimiossíntese nós também vamos aprender em um outro momento. Então, agora eu não quero que você saiba o que é quimiossíntese, quais são as reações. Eu só quero que você saiba que a quimiossíntese é um processo em que alguns organismos vão conseguir fabricar seu próprio alimento, só que ao invés de usar a energia luminosa para fazer isso, eles vão usar a energia de reações químicas, reações de compostos inorgânicos, como o sulfeto ferroso e o gás sulfídrico. A reação inorgânica desses compostos é que vai produzir a energia para que ele faça a produção do seu próprio alimento, tá? E que, assim como na hipótese heterotrófica, esses primeiros seres vivos seriam anaeróbicos, porque eu ainda não teria o gás oxigênio na atmosfera, tudo bem? Eles teriam surgido em fontes termais, tá? Nas profundezas do oceano. E só depois dos seres autótrofos quimiosintetizantes é que surgem os seres heterótrofos e vão fazer fermentação, tá? Porque também não existe a disponibilidade do oxigênio, então eles vão fazer fermentação. Tá? A fermentação aumenta a disponibilidade de CO2 na atmosfera, tá? Que é o mesmo que a gente tem aqui, ok? Então, ó, aqui a gente tem o aumento da disponibilidade do CO2 na atmosfera, e aí, com isso, a reação química metabólica passa a ser favorável, é a fotossíntese. Então, surge a fotossíntese,
Com a fotossíntese, eu tenho a produção de gás oxigênio que começa a se acumular na atmosfera e aí é que vem os seres aeróbicos, é que surge a respiração. Então, com relação à hipótese autotrófica, vem quimiossíntese, depois é o mesmo caminho da hipótese heterotrófica, fermentação, fotossíntese e respiração. A diferença é que antes dos seres que fazem fermentação heterótrofos, existem então os seres quimiosintetizantes autótrofos, tudo bem? Então essa é a hipótese autotrófica, para explicar a evolução do metabolismo com o surgimento dos primeiros seres vivos. Bom, pessoal, então com isso nós terminamos a nossa aula de origem da vida. Essa é a última teoria sobre a origem da vida que eu queria explicar para vocês, tá? É como eu disse, essa teoria é muito importante. Ela é mais complexa, é óbvio, né? Ainda mais para vocês que nós estamos no primeiro ano, né? Que a gente ainda não estudou bioquímica, que ainda é um conteúdo que é o nosso próximo conteúdo a ser estudado. Conforme formos estudando, eu vou retomando o que está sendo explicado aqui para você entender cada vez melhor esse conteúdo, essa hipótese tão importante para vocês, principalmente que farão vestibulares aí nos próximos anos. Tudo bem? Então, ó, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês queiram colocar, escrevam lá nos comentários dessa atividade, tudo bem? Vocês têm lá no Quizlet uma atividade para estudar e reforçar esse conteúdo, tá? O slide está disponibilizado na plataforma, tudo bem? E depois vamos marcar uma videoaula, uma aula online, para que eu possa tirar as dúvidas de vocês, tá joia? Então, um grande abraço, tá? E até a próxima videoaula.